chegando. Boa noite, Elvis. Tudo Boa bem, meu noite, irmão? Lázaro. Deus abençoe. Irmão, Tudo mais uma jóia? noite, graças a Deus. 21ª live do projeto Holy Working. Que maravilha. Hoje, mais cedo, eu fiz um stories falando desse nosso histórico, que começamos lá em maio, e contando já, né, anunciando as novidades, que já deixamos o gostinho na live passada, sobre o curso, sobre o livro. Então, tem muita gente aí já animada e esperando esses próximos passos nossos. Então, essa 21ª live é como que um fôlego novo para as etapas que o Espírito Santo tem nos conduzido. Com certeza. Ô, Elvis, e como é que tá aí, cara? O livro, como é que tá? Tá no forno? Como é que tá o trabalho? Rapaz, assim, foi uma estratégia anunciar. Às vezes o pessoal fala assim, aquele velho ditado, o segredo é a alma do negócio, né? Mas eu acho que é o contrário, que o negócio, né, o segredo do negócio é a alma, vamos dizer assim. Então, como já estamos com a nossa alma, nosso coração dentro do Holy Working, eu acho que não tem problema anunciar, até porque ao mesmo tempo, quando a gente divulga, também nos comprometemos em concretizar, sair do papel, sair do discurso e concretizar. Então, já temos aí um capítulo acabado, aliás, 2 capítulos acabados, estou indo para o terceiro, mas sempre tem aquele negocinho, você relê, aí sempre acha uma coisinha para ser É verdade. melhorada, até chegar à versão final. Então, mas está Essa caminhando, está questão, caminhando. esse caminho da escrita é um caminho bastante complicado, porque cada vez que a gente faz uma releitura, a gente quer melhorar algo, né, Elvis? Não, e Então, o risco assim, é não acabar nunca, porque você encontra um livro que complementa uma ideia, e aí não, só mais isso, só mais aquilo, e aí não acaba nunca. não acaba nunca. É verdade. Se a gente for e levar por essas questões, a gente de fato vai continuar. Eu já faz algum tempo que eu estou escrevendo e cada vez que eu faço a leitura, eu quero acrescentar algo diferente. Então, assim, é bem difícil, Elvis. E Eu vou até lhe imagina cobrar aí, em público, porque tem uns meses que você falou que estava escrevendo, que ia me mandar, aí você falou, falta só arrumar uma coisinha, aí tá aí, ó. já tem 4 capítulos prontos, Elvis. Então, assim, Opa, ótimo. eu preciso trabalhar um pouco mais, confesso, né? Mas, assim, livro também, especialmente nessa linha que eu estou tentando aqui escrever, é inspiração, né? Então, eu tenho rezado nesse sentido, e quando vem a inspiração, eu sento aqui e trabalho bastante. Mas vamos lá, quero Olha que cumprimentar aqui pode os irmãos que associar estão uma coisa a chegando. outra, né? A inspiração com o labor mesmo, né? Tinha É verdade. um horáriozinho. Aliás, Lázaro, já também até aqui anunciando, né? Estava propondo aqui o pessoal também de fazer, estou desenhando também junto com o nosso livro, estou aqui desenhando um curso para escritor católico. Então, vou Muito falar bom. sobre isso, sobre inspiração, mas também sobre o labor. Todo dia se dedicar 1 hora, meia hora para escrever como um horário de trabalho. Então, já anunciou aí também para quem quiser estar comigo, logo, logo, muito em breve, vou estar divulgando como escrever a jornada do escritor católico. Muito bom, Elvis. Quero cumprimentar aqui então a Dione, que está conosco, o André Pedro. Quero cumprimentar a Maria José Silvéria, o Thalisson. Eu acho que é Natan, que está aqui conosco, a Dani, que já chegou. Elvis, A vamos Tânia lá. Fiel, toda quinta-feira está com a gente. Isso, vou pedir para os irmãos então fazerem aquele trabalho, né, para nos ajudar a ir um pouco mais Por longe, favor. a fazer com que aquilo que a gente vai partilhar hoje chegue a mais pessoas, atinja um número maior de irmãos. Clique aí no aviãozinho, por favor. Encaminha para o maior número de pessoas que você puder aí. Se você puder também, nos ajude clicando no coraçãozinho, que o algoritmo do Instagram vai entender que essa é uma live que é interessante e vai querer impulsionar para que mais pessoas venham partilhar conosco. Quero cumprimentar também Gente, aqui o José Luiz, que está aqui conosco também no Facebook. Boa noite, José Luiz, de lá de Avaré, um pregador de Avaré, ajudou bastante a gente quando estávamos na coordenação do Ministério de Pregação, lá em Avaré, ajudou bastante o Luizinho, que era o coordenador do Ministério de Pregação no estado de São Paulo. Então, boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Lázaro, você falou do algoritmo, né? Não sei o que é mais difícil compreender. Desvendar o algoritmo ou a cabeça das mulheres, né? Pois é, eu acho que aqui são duas grandes tarefas, hein, Elvis?
É duas missões assim, ó, bem complicadas. Mistério do universo. Ô Elvis, acho que a gente já pode começar a nossa partilha de hoje, né? Vamos lá, vamos lá. Eu queria começar a partir de um texto da Palavra de Deus. E eu acho que é relevante esse assunto que nós queremos tratar hoje, um assunto que vai trazer um pouco de espiritualidade para esse nosso mundo, para esse mundo de trabalho, esse nosso mundo de labor. Então eu queria partilhar aqui, Elvis, o texto que está no Evangelho de São João, no capítulo número 7, no versículo número 37. É um texto que eu gosto bastante. Então vamos lá. No último dia, que é o principal da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Ele dizia isso, referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. O que eu acho de fantástico nesse texto do Evangelho de João, Elvis, é que João, na narrativa, em determinados momentos, ele acrescenta algo de próprio punho, uma visão específica dele. Essa capacidade que ele tem de estar dentro do texto é algo fabuloso. E aqui nesse texto, ele, ao escrever, talvez, ele se recorda e ele então faz essa anotação. Ele dizia isso, referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. E aí ele faz essa colocação que o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então eu queria começar hoje essa nossa reflexão sobre os auxílios do Espírito Santo no mundo corporativo, a partir dessa visão, Elvis, desse Espírito que hoje, por causa da glorificação de Cristo, da sua paixão, morte, ressurreição e glorificação, hoje ele pode ser dado. Mas no Antigo Testamento a gente sabe, ele não era dado como dom. Eu posso receber. Exato. A habitação não era uma habitação onde ele habita dentro. Era uma... Acho lindo. Eu também acho lindo. Essa palavra da teologia que era uma permanência imanente, onde o Espírito simplesmente preservava, mantinha a vida e era dado sempre tendo em vista o cumprimento de uma missão. Então, eu me sinto assim muito tocado quando eu vejo essa expressão de João. Ele estava se referindo ao Espírito. E aí ele coloca aqui, uma das condições para que nós sejamos cheios do Espírito é a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, então, é esse desconhecido, a gente pode por assim dizer. Então, eu queria que você falasse um pouco, Elvis, dessa visão. Especialmente até mesmo dentro da tradição da igreja, o Espírito como sendo esse desconhecido. Faz uma partilha para nós a respeito disso, Elvis. Gente, para quem está chegando aqui conosco, se é a sua primeira vez participando dessa live, estamos na 21ª, as outras estão salvas no nosso canal do YouTube, no Instagram. Aproveita, por favor, também segue a gente no Instagram, no YouTube, ajuda essa live a chegar a mais e mais pessoas. E você pode talvez ter até estranhado o porquê desse nome, né? Os auxílios do Espírito Santo no mundo corporativo. Pode causar uma estranheza. O que tem a ver o Espírito Santo no mundo empresarial, no mundo corporativo? Porque o senso comum, nós podemos ainda pensar que assim, a vida espiritual fica restrita, reclusa na igreja. Da igreja para fora, né? Eu sou um homem de negócios, eu sou um profissional. Como se essas realidades não se misturassem. Meus irmãos e irmãs, nada mais enganoso. Nada mais enganoso. O Espírito Santo, ele quer agir e está 24 horas conosco, né? O Lázaro dessa deixa importantíssima. Ele não descansa. Ele não age quando eu estou na minha oração pessoal, no grupo de oração, na igreja, e descansa quando eu vou trabalhar. Ao contrário, né? Em todos os âmbitos, ele está com a gente e quer santificar. Diferentemente da experiência do Antigo Testamento, né? Em que a unção do Espírito Santo era para uns poucos privilegiados, sacerdotes, reis, profetas, mas com a plenitude da revelação, com a vinda de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição, e a vinda, a descida
do Espírito Santo prometido em Pentecostes, aquilo que era para poucos, para escolhidos, para uma elite santa, né, foi agora difundido universalmente. Por isso que a igreja também se chama Igreja Católica. Se você não sabe, católica é um termo que Santo Inácio de Antioquia deu lá no século II, e quer dizer universal. Tem uma por aí que só copia, traduz, né? Mas o nosso nome é universal, porque a graça do Espírito Santo é para todos nós, geograficamente e espiritualmente. Ou seja, o Espírito então, ele age não só na hora do culto, mas também no mais ordinário da nossa vida. E isso que é lindo de entender. Nessa live agora, nesse momento, ao dormir, inclusive, o nosso sono pode ser um repouso, mas também no mais prático do nosso dia a dia. Por exemplo, Lázaro, certeza você já passou por isso, eu também, e quem está aí vai poder testemunhar. Se eu vou mudar de emprego ou não, se eu não estou satisfeito, o que eu faço? Se eu vou mudar de bairro, de cidade, as grandes decisões, né? Como gastar meu dinheiro, como poupar, como saldar a dívida. Meu Deus, me ilumina, me ajuda. No mais ordinário, no mais comezinho, Ele está ali conosco. Isso que você falou é fantástico. Eu acho que é justamente essa visão de que não pode haver uma separação, um dualismo entre o homem profissional e o homem espiritual. Não são duas realidades distintas. Nós somos um ser integral e essa compreensão ela é fantástica. Você falou aí algo fantástico, né? Que no Antigo Testamento o Espírito era dado a algumas realidades só. Era dado, por exemplo, aos reis, sacerdotes, profetas. E era dado sempre tendo em vista o cumprimento de uma missão. Acabava, por exemplo, a missão, acabava inclusive o envio do Espírito. Mas aí vem o profeta... Como se ele viesse, realizava e ia embora, né? É claro, e talvez os irmãos que estão nos ouvindo podem perguntar, mas por que era dessa forma? Por que não era dado como dom? Por que não havia uma habitação permanente? Gente, é muito claro. Porque o Espírito, ele é santo. Então, como é que pode alguém que é santo habitar em alguém que é pecador? Por que precisou Jesus Cristo nos salvar primeiro? Porque Jesus, ele paga o preço do nosso pecado. Ele nos liberta da escravidão do nosso pecado. E então, após a morte, ressurreição, glorificação de Jesus, agora sim, como nós estamos libertos do pecado, então ele pode ser dado. Reinaldo Bezerra uma vez disse algo maravilhoso, que tocou profundamente o meu coração. Ele disse, Alves, que em Jesus Cristo o Espírito habitou em plenitude. O Evangelho de João retrata essa realidade, que o Pai concedeu para Jesus o Espírito sem medidas. E aí o Reinaldo dizendo que o seguinte, ao habitar em Jesus, que estava em carne, em natureza, ele assumiu a nossa natureza, o Espírito estava então aprendendo para que um dia ele pudesse habitar em nós. Rapaz, lindo. Quando eu ouvi isso me fez refletir por muito tempo. E eu penso que nós temos que ter essa clareza. Inclusive o profeta Joel, ele vai fazer essa narrativa. Olha só o que vai dizer Joel no capítulo 3. Depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Olha, agora já não é mais sobre reis, sacerdotes e profetas. O profeta Joel, ele, na sua profecia, ele diz que a habitação do Espírito agora seria uma habitação sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão visões e vossos jovens terão visões. Naqueles dias eu derramarei o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Esse texto é maravilhoso. É uma promessa de Deus que o Espírito Santo habitaria um dia em cada um de nós, assim como habita em mim e habita em você, meu irmão. Nossa, Lázaro, sim, fantástico o que você falou. E aí você me dá a margem para uma série de outros comentários disso aí. E a gente aproveita, vai comentando o que você está achando, se faz sentido, se está gostando dessa live. Convida mais irmãos para estar aqui também com a gente. Isso, Lázaro,
que você falou, essa revelação passo a passo, a igreja tem uma expressão muito linda, que ela chama de economia da salvação. E tem Isso. muito a ver aqui com a nossa intenção do Holy Work, né? E o que é economia? Você tem aqui um cofrinho, eu estou ensinando a Helena já de cedo, viu? Fiz um cofrinho para ela, aí ela tem uma meta, né? Ela quer comprar uma boneca, sei lá, e é tanto o valor. Então eu vou botar lá uma moeda de R$ 1, uma cédula de 2, e dia a dia, tempo a tempo, você bota aquele pouquinho até chegar na plenitude, na meta do valor. O que é a economia da salvação? São essas ações de Deus ao longo da história, como a conta-gotas. Ele vai agindo, ele vai se revelando, preparando o terreno, preparando nós, o seu povo, para se revelar plenamente, enviar seu Filho e derramar o seu Espírito Santo. Aí você falou um tema muito bom, muito importante. Por que o Espírito Santo não vinha antes? Porque ele é santo. Justamente, no pecado original, nós temos duas realidades com Deus: imagem e semelhança. Isso aí todo mundo sabe, né? Quando Adão e Eva pecaram, né, nossos primeiros pais, eles romperam, olha que o abismo aqui, romperam a semelhança, né? Não se perde a imagem. O que é a imagem? Capacidade de amar, o raciocínio, a razão, né? O logos, não se perde. Mas perdemos a semelhança, ou seja, a filiação com Deus. É como se abrisse um abismo. Então, um abismo entre Deus e entre o homem. Ao longo da história do povo de Deus, tudo que Deus foi se revelando, até chegar em Jesus, a sua morte, sua cruz, virou como ponte. Por isso Jesus ele é pontífice, né? Então ele restaura essa amizade com Deus. A semelhança com Deus, ela é restaurada em Jesus. Uma vez que essa semelhança é restaurada, acontece aquilo que o primeiro capítulo do Catecismo chama, acontece conosco. O homem é capaz de Deus. Linda essa expressão. Ou seja, somente com a morte de Jesus, paixão, morte e ressurreição, essa semelhança foi restaurada e nós nos tornamos de novo capazes de Deus. Portanto, capazes de receber o prometido do Pai. Olha que tempo privilegiado que nós vivemos. Não vivemos o tempo do Antigo Testamento, que poucos receberam o Espírito Santo, mas vivemos num tempo privilegiado que é para todos. Elvis, essa compreensão ela é transformadora para nós, né? E aí, olha só, Elvis, o que vai dizer aqui para nós a palavra de Deus. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então agora é dado. Eu posso receber como dom. Ele habita em mim. E a graça que nós todos partilhamos, Elvis, é a graça do batismo no Espírito Santo, que é uma experiência transformadora de vida. Esse texto da carta aos Romanos clareia para nós o que é essa experiência. É uma experiência transformadora de vida, com o amor de Deus sendo derramado no coração da pessoa, pelo Espírito Santo recebido através da submissão ao senhorio de Jesus. Esse resumo que está narrado no próprio livro Batismo no Espírito, o livro do Ícris, né? Esse resumo, para mim, ele é muito profundo, Elvis. Então, agora é dom. Ele pode ser dado. E essa visão que eu e você, enquanto empreendedor, enquanto gestores, precisamos ter. Porque quando Deixa eu te contar uma curiosidade. Olha só, deixa eu só concluir aqui esse raciocínio. Quando nós fazemos essa experiência do batismo no Espírito, eu começo a ter uma compreensão diferente. Porque a partir da graça do batismo no Espírito já não é mais eu. É nós. Nós, pelo batismo no Espírito, recebemos o Espírito Santo como dom ativo. Ele passa a agir de uma forma sobrenatural sobre a nossa vida.
Então, Elvis, é preciso que nós nos abramos para essa experiência, para essa realidade, para essa experiência transformadora de vida. Você falou desse livro, Batismo no Espírito Santo. Ele foi um evento que aconteceu em Roma, salvo engano, em 2011, e tinha só gente fraca, sabe? Frei Raniero Cantella Messa, Padre Rufus ainda vivo, né? Participou, Michele Moran, enfim, muita gente boa. E aí eu tive uma oportunidade, uma graça de receber esse livro, já assim, logo assim que ele chegou, ainda em inglês, consegui ler, já assim, acabou o evento, saiu o livro, já li em inglês e fiz um primeiro artigo aqui no Brasil, fazendo uma ponderação sobre o livro. E aí logo no ano seguinte saiu a tradução feita pelo Guilherme, filho da Bea, né? Então eu tivesse a graça de quase assim, beber na fonte. Eu não fui para lá, mas beber na fonte original do texto. E é realmente um documento assim, precioso e diria leitura obrigatória. Na verdade a gente tem que chamar de documento, porque assim, ele foi feito a muitas mãos, foi enviado para muitos teólogos, para pessoas pioneiras da renovação carismática no mundo, né? Então ele foi revisado algumas vezes, aí tem esse conteúdo tão fabuloso para nós. Material de estudo, material de cabeceira. Muito bem. Então, Elvis, pela experiência do batismo no Espírito, descobrimos que já não é ele, é nós. Ele habita em nós. Essa compreensão, Elvis, de que em nenhum momento da nossa vida nós estamos sozinhos, ela é determinante para cada um de nós. E é tão interessante isso porque você disse algo aí. Muitas vezes as pessoas acabam não tendo essa ciência, até porque, Elvis, nós não fomos catequizados adequadamente para conhecermos a respeito do operar do Espírito. Infelizmente, a gente começa pelo credo, né? Olha só, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E creio no Espírito Santo. E já pula, né? Na Santa Igreja Católica, é quase um adendo ali, né? Então, é muito rápido o que passa. No credo, existe toda essa definição a respeito do Pai como Criador, do Filho como Redentor, até porque as heresias que surgiram no início da igreja, foi necessário essa fundamentação a respeito da cristologia. No entanto, o que acabou acontecendo é que nós, então, não fomos adequadamente catequizados para conhecermos a respeito do Espírito, da devoção adequada, como é que ele me ajuda no meu dia a dia. Ele pode me ajudar. Como que ele pode interferir na realidade da minha vida? Como que ele pode, por exemplo, inspirar as minhas faculdades, a minha capacidade, para que eu consiga, eu posso usar essa palavra, né? Ser muito mais produtivo dentro do meu trabalho. Você sabe por quê? Para nós que somos cristãos, essa dimensão da produtividade, ela é muito maior do que o empenho, a determinação humana, o esforço, a dedicação nossa. Sabe por quê? Porque ao gerenciar ou empreender, nós não fazemos isso só com a nossa inteligência, com a nossa capacidade intelectual, mental. Não! Deus nos inspira e Ele nos ajuda no dia a dia, na tribulação, nos momentos difíceis. Inclusive, dando a nós a sabedoria necessária para fazermos todas as coisas. Boa. Olha, entrou aqui dois grandes irmãos e amigos muito queridos e autoridades, viu? O Augusto Cruz, não sei se ele está aqui ainda, que é um grande palestrante, treinador de liderança aqui em Fortaleza, e o querido Padre Fabrício, grande biblista, exegeta, filho, né, espiritual do querido e grande Padre Caetano Tilesse. Então, já nem precisa mais falar tanto, né? Da linhagem, de onde vem o Padre Caetano. Então, sou bênção, Padre Fabrício. E aí, já que ele está aqui, eu vou ficar um pouco envergonhado de falar, sem querer forçar, Lázaro, a barra, você falou agora há pouco, né? Que o Espírito Santo é um desconhecido. Tem uma expressão na igreja, eu não vou me recordar se foi
Pio VI, João 23, enfim, me perdoe, né? Que dizia que o Espírito Santo ainda era na igreja um ilustre desconhecido. Isso mesmo. Né? Tinha essa questão. Antes do movimento da renovação carismática, né? De trazer toda uma devoção especial ao Espírito Santo, ele era um ilustre desconhecido. E ainda outra expressão muito curiosa que diz que ele é um prisioneiro de luxo. Olha que forte, né? Então o Espírito Santo ele é um ilustre desconhecido e um prisioneiro de luxo. Talvez por essa catequese mal dada, um desconhecimento que ainda muitos de nós temos. E um desconhecimento a tal ponto de não entender que ele está nas nossas decisões mais cotidianas. Eu falava agora há pouco, e você falou da produtividade, né? Sem querer forçar aqui a palavra de Deus, o próprio Senhor nos pede que a gente vá e dê fruto, né? Produza fruto. Então é produtividade. Mas eu queria usar aqui um irmão nosso, Augusto Cruz, está aqui. Eu lembro demais de um treinamento que ele deu para a gente. Era um treinamento de liderança, algo formal, contratado para diversas instituições. E ele falava de uma guinada na sua vida profissional, de bancário, de muitos anos, para viver efetivamente de dar treinamentos. Controlar sua agenda, não ter patrão, ser o senhor do seu próprio negócio, mas ao mesmo tempo ficar sob as intempéries, né? Que isso também exige. Então, essa mudança radical. E aí, uma decisão que aparentemente poderia ser meramente humana, ligar os pontos, fazer análises e métricas, ele falava lá na aula, e eu como aluno, eu peguei a palavra de Deus, fiz uma oração, pedi iluminação ao Espírito Santo para uma decisão profissional. Eu lembro que, assim, para mim foi super natural ver aquilo, né? Mas para muitos participantes parecia um contrassenso rezar para uma decisão profissional, como que esses mundos fossem antagônicos. Então, isso é um testemunho que eu estou me emprestado do meu irmão, mas também que eu também passei, você, e que é totalmente possível. Não é antagônico a vida espiritual e a vida profissional. Ao contrário, uma deve iluminar a outra. Você disse algo aí, o Augusto está até partilhando que foi um passo na fé. Eu me lembro bem, e faço isso até como testemunho e partilha com os irmãos, de um passo na fé que também um dia eu tive a possibilidade de dar. Então, todos sabem que eu sou contador, né? Então eu estava estabelecido aqui na cidade de Poços de Caldas, eu tinha um bom escritório de contabilidade, e na época estava iniciando o trabalho como coordenador nacional do Ministério de Pregação. Tive uma ocorrência que, por ser contador, eu acabei assumindo a responsabilidade contábil do Escritório Nacional da Renovação Carismática. E me lembro bem, Alves, que numa reunião do Conselho Nacional, estávamos eu e o Márcio Zolim, que na época era o diretor do Escritório Nacional, e o Márcio, então, numa reunião, né, eu acho que eram por volta de umas 3 horas da manhã, ele foi colocando algumas dificuldades que ele encontrava no Escritório Nacional, e eu, então, fui propondo algumas soluções para ele. No final daquela nossa reunião, de 3 horas da manhã... Que falar? Daquela reunião, às 3 horas da manhã, ele me disse assim, ô Lázaro, deixa eu te falar uma coisa, você está tão envolvido já com as coisas, com a contabilidade do Escritório Nacional, você sabe dos problemas que nós temos, por que você não vem trabalhar com a gente? Eu falei para ele, Márcio, você está ficando louco. A minha missão está estabelecida em Poços de Caldas, a minha família, o meu negócio está lá em Poços de Caldas. Não tem jeito, não. E ele falou para mim assim, ó, vamos fazer o seguinte, você vai rezar. Deixa Deus falar ao teu coração. Ô Elvis, conscientemente, na minha inteligência, não era algo sensato. Por quê? Porque eu estava com um escritório de contabilidade bem preparado, a gente estava crescendo aqui no mercado local, a gente estava sendo conhecido, porque a minha especialidade na área da contabilidade sempre foi a área fiscal, né? Tanto que a minha especialização, eu sou especialista em direito tributário, né? E fiz essa especialização por causa disso. Elvis, eu orava e Deus falava que era para ir. Nossa. Então, cada vez que a gente fui discernindo com a minha família, discernindo com a minha comunidade, os irmãos de caminhada oraram comigo, e todas as vezes que a gente orava, eles diziam, os irmãos de caminhada diziam assim, ó, nós não queremos que você vá, mas Deus quer. E dei esse passo na fé. Eu vendi o meu escritório com a chave na porta. Não levei uma caneta sequer de lá. E me mudei para o Rio Grande do Sul em busca de fazer a vontade de Deus. Foram vários anos lá. E eu pude, então, colocar um pouco em prática aquilo que eu aprendi, um pouco daquilo que a gente aprendeu nas cadeiras de faculdade e também na vida, né, Elvis? Então, quando a gente toma uma decisão
mesmo sendo uma decisão que é profissional, iluminada pelo Espírito Santo. Você pode ter certeza que, quando a gente está no centro da vontade de Deus, Ele conduz as nossas vidas. E foi um tempo de crescimento. Eu cresci tanto no âmbito profissional, quanto pude colaborar com a Renovação Carismática Católica para alcançar os seus objetivos de evangelização. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Augusto? É um passo na fé. Eu acho que, assim como eu também, as pessoas estão aqui vendo essa conversa, fica suspirando, né, de ver essa experiência. De fato, Lázaro, não são realidades antagônicas. Quantas vezes também, por exemplo, estando insatisfeito no emprego que eu estava, murmurava, né, discutia com Deus, pedia ao Senhor, Senhor, eu não estou satisfeito lá, mas eu quero fazer o meu melhor, quero fazer o bem, não quero ser relapso, mas não estou gostando. Me mostra um caminho, uma pessoa, um lugar, abre uma outra porta, né? Ao mesmo tempo que eu preciso também do dinheiro, do trabalho. E como você vê a providência divina ali agindo, iluminando, guiando o passo, sabe? Indo para o lugar certo, na hora da entrevista, né? De conversar, de se mostrar, de olhar o melhor, as situações, enfim. Realmente, o Espírito Santo ele nos auxilia, né? Em cada momento, inclusive no nosso cotidiano profissional, no mundo corporativo, né? No mundo organizacional. A gente é possível experimentar as grandes decisões, ou as pequenas, né? Se vai demitir, se vai contratar, aonde investir, se é hora de avançar, de segurar mais um pouco, as parcerias com quem você vai fazer, sabe? Sentir o coração do outro. Ora, quem conhece o coração do ser humano? Somente Deus. E o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda, né? Tendo a gente a docilidade de conhecer o coração do outro, para saber de quem se aproxima, de quem não se aproxima, de quem se associa, de quem não se associar. Já experimentou isso? Ah, isso é fantástico. Ô Elvis, e aí, por exemplo, nós entramos dentro dessa dimensão do Evangelho de João. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele ensinar-vos-á toda a verdade e vos recordará de tudo que eu vos tenho dito. Primeiro, a palavra Paráclito, ela é poderosa para nós. E Elvis, a interpretação comum de Paráclito tem defensor, advogado, né? advogado. Intercessor. Eu, sinceramente, eu prefiro o uso dessa palavra como amigo. Ah, que lindo. Pô. É assim, Elvis, é um amigo que me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Que pode nos auxiliar, sim, em cada momento. E ontem eu estava fazendo a leitura da carta de Tiago e os meus olhos pararam sobre o texto do capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade, sem recriminação, ela ser-lhe-á dada. Então, se você, em determinado momento da sua vida, em determinado momento da sua empresa, da sua carreira, se você precisa de sabedoria, a palavra de Deus, ela declara, peça com fé. Exatamente. Porque a palavra diz que Deus, ele dá essa sabedoria para nós e dá sem recriminação. Ele pode trazer essa sabedoria para cada um de nós. E Elvis, eu não sei se você já... Hoje vai chover, olha quem chegou aí, ó. Rapaz, a Leila tá sumida, hein? O que será que aconteceu com a Leila, que tá dizendo que tá com saudade? Boa noite, Leila. Da gente, não tem mais papo. Não é? O que será que aconteceu? Ô Elvis, e aí, eu não sei como é que é, por exemplo, lá no teu trabalho. Mas, por exemplo, a dinâmica própria do negócio, a dinâmica própria das metas, da condução de uma equipe, e cada dia você pega um membro da sua equipe com um humor talvez diferente, e você precisa colocar todos eles no foco, e acontece o estresse do dia a dia. Em determinado momento, eu não sei você aí no seu trabalho, mas se não fosse o Espírito Santo, o homem velho vem com tudo. Pois é, para primeiro agir com as virtudes sobre nós. Né? Então, por exemplo, em alguns momentos, ele vem com a virtude da fortaleza.
Em outros momentos, ele inspira o teu coração a virtude da piedade para que você saiba se colocar adequadamente diante da presença de Deus. Eu peço mais da paciência, porque se der força, aí tá ferrado. Eu costumo dizer para minha equipe o seguinte: a gente tenta matar o leão que está dentro da gente todo dia. Todo dia. E assim, não é bonito o leão, né? Não. Não é bonito. Eu lembro de uma pregação sua. Eu lembro de uma pregação sua aqui em Fortaleza, assim, que me marcou muito. Depois eu ouvi essa história, mas a primeira pessoa de quem ouvi, a primeira boca foi de você. A questão do lobo bom e do lobo mau, né? De que dentro de nós habita esses dois lobos, né? Um bom e o mau. E aí aquele jovenzinho perguntava pro avô, acho que era assim, o sábio, qual dos dois vai ganhar? E a resposta era essa: entre o lobo bom e o lobo mau que habita em nós, aquele que nós alimentarmos mais, né? Então, realmente é uma luta interna. E, Lázaro, deixa eu ler aqui um testemunho rapidinho também do Mauro Galvão, que está aqui no Facebook. Partilha um testemunho. No ano 2017, trabalhava como coordenador em uma grande empresa e fui chamado no concurso público. A orar a Deus, me falava que não era para assumir o concurso. Olha só, que é o sonho de grandes brasileiros. Né? Eu, inclusive, sou servidor público. Imagina só. Parecia uma decisão louca, mas deixei de assumir o concurso. Em menos de 3 meses, foi promovido no meu trabalho. Glória a Deus. Nossa, fantástico. Elvis, e aí, por exemplo, essa compreensão de que a gente não está sozinho nas nossas lutas. A compreensão de que o Espírito Santo pode nos ajudar. A gente falou tanta coisa nas nossas lives, nós falamos sobre aquela questão dos temperamentos, né? E falamos da importância do autoconhecimento para que você ache, por exemplo, qual é o seu... não é vício a expressão, determinante, como é que é? Pode ser a palavra vício, né? Qual é aquela falha, a limitação determinante, né? De cada temperamento. Então, meus irmãos, quando a gente tem essa visão e apresenta tudo isso ao Espírito, fica mais fácil do Espírito vir em nosso auxílio e nos ajudar de acordo com aquela dor que é a maior. Por exemplo, eu, com o perfil, né, comportamental que eu tenho, eu preciso do auxílio do Espírito. Essa virtude que você acabou de dizer da paciência. Como né, essa graça específica que Deus modera em nós, às vezes a nossa ira. Deus modela... Quem não sabe qual é o temperamento do Lázaro, é só olhar o leão aí atrás dele. O leão está dizendo tudo ali, ó. Então, Elvis, essa graça do Espírito que nos torna pessoas melhores. Imagina se nos faltasse essa graça. E aí, Elvis, eu queria falar também algo que eu acho que é fundamental. Os dons, inclusive os dons carismáticos do Espírito, podem ser exercidos no ambiente de trabalho. Totalmente, totalmente. Você já teve uma experiência dessa ou não? Já. Nossa, demais. Antes, só se cumprimentar com a Solange, ver que ela está aqui entrando agora, nossa irmã querida lá do grupo de oração Jesus e o Senhor nos Estados Unidos, viu, gente? Então, audiência aqui no Brasil todo e até fora do Brasil, graças a Deus. Graças a Deus. Você já teve alguma experiência dos carismas, do exercício dos carismas, por exemplo, aí no trabalho, Elvis? Sim, o Espírito Santo ele nos conduz. Por exemplo, eu só lembro do Padre Zezinho, né? A palavra certa para a pessoa certa, do jeito certo. Quantas vezes, seja como colaborador, ou quando eu estive os momentos que eu tive em função de chefia, de liderança intermediária com gente acima e abaixo, né? Que é onde eu me encontro agora. Enfim, em todos os momentos, o Espírito Santo ele nos conduz, assim nós nos abramos. Quando você, por exemplo, vê um colega que está mais acabrunhado, mais triste, né? E você vai conversar, não é só uma mera sensibilidade, uma empatia. Você sente que é para além da empatia, né? Você consegue entender os sinais, o ambiente, sabe? O fluxo, enfim, o ar, sabe? O Espírito Santo é ar, né? Você entende que o ar está diferente. E aí você, como líder, como gestor, tem que extrair o melhor das pessoas. Mas para extrair, você tem que gerar confiança, escutar e muitas vezes, que já aconteceu, impor as mãos, orar, para tirar aquela dor, aquela chaga, aquela desesperança. E quando você restaura a esperança, restaura o ânimo,
aquele servidor, aquele funcionário, colaborador fica mais motivado. E as relações também interpessoais tendem a melhorar. Então, experiências são as mais várias, as mais simples, até palavras de ciência e revelação mais concreta e profunda. Muito lindo. Elvis, eu tive uma experiência recente. Tinha uma colaboradora nossa, da minha equipe, né, que ela esteve afastada por um período, depois ela retornou, e quando ela retorna, a gente percebia que ela estava em depressão. Catei ela chorando algumas vezes no departamento. E aí, um belo dia eu chamei ela para conversar. Ela conseguiu abrir um pouco o coração, foi partilhando ali naquela... Era um feedback, né, que a gente estava tendo. E de repente o Espírito Santo me deu uma palavra de ciência, Elvis. E aí eu fui então trabalhando para colocar a palavra de ciência de uma forma que ela entendesse, sem ser invasivo, com sabedoria. Então são dois carismas, né? A sabedoria e a palavra de ciência, e consegui trazer, Elvis, uma palavra. Eu mudei ela de departamento e por alguns meses ela continuou sendo bem produtiva. Só que ela estava fazendo uma formação específica, né? Então, no futuro, ela acabou, de fato, se desligando da empresa. Mas olha só, Elvis, com uma palavra de ciência, a capacidade de ouvir a pessoa, a gente pode fazer com que os colaboradores se tornem mais produtivos. Então, é possível, por exemplo, receber essa graça dos carismas em qualquer atividade. Como, por exemplo, eu não sei se você já pensou isso, mas eu fico, por exemplo, às vezes pensando em cada membro da minha equipe e como eu posso tocar a vida daquela pessoa positivamente. Que treinamento trazer, que palavra motivadora trazer. E, Elvis, o Espírito Santo pode nos ajudar em cada uma dessas ações para que, além de toda a técnica que nós já falamos aqui, a gente possa, de fato, construir equipes de alta performance. Mais uma equipe... E assim, isso que é o mais interessante, né? Quando eu olho hoje, por exemplo, para aquilo que Deus tem feito, eu olho para a minha equipe hoje. É uma equipe comercial, mas uma equipe que não tem mais aquela... Sabe aquela agressividade um com o outro? Tem a competição, que é boa, é aquele que promove mais, que vende mais. Isso é normal dentro de uma equipe comercial. Normal e necessário, né? Até. Mas não há mais aquela, sabe, aquele espírito acirrado que parece uma guerra, não tem mais isso. Então, quando a gente consegue atingir isso, de fato, a gente está aí sendo conduzido pelo Espírito Santo. Nossa, Lázaro, perfeito. Isso, assim, vai por todos os ambientes, desde da ação direta do Espírito, com revelação, com condução, para onde ir, para onde não ir, com quem se associar, com quem não se associar, passando pelo nosso também testemunho, né? O quanto uma presença de uma pessoa de Deus muda o ambiente, quantas vezes, e não só questão de pudor, né? Mas quantas vezes eu participando de reunião, e às vezes é um pouco mais acalorada, aí eu lembro de uma mais recente, uma alta gestão lá solta um palavrão, oh, desculpa, o Elvis está aqui. Isso é fantástico. Não, tudo bem, mas não é só pelo pudor, né? Mas você percebe que o ambiente fica mais comedido, sabe? Medem melhor as palavras, as relações, o olhar no olho, porque você vê que tem uma presença, né? Um sinal. Então, que bom que nos vejam como sinal. E é justamente isso, Elvis. Eu acho que isso é muito importante, porque assim, olha, a gente sabe que no mundo corporativo a gente é um pouco mais polido no falar, evita falar palavrões e tudo mais. Tem todo um rito, né, que é próprio do mundo corporativo. Reuniões internas que... Agora, aqui a Thaís está dizendo, Elvis, que está difícil restaurar a esperança. Eu queria então, Thaís é uma querida amiga de Brasília, jornalista, escritora, fantástica, viu, Lázaro? 10 demais. Temos que trazer ela aqui para entrevista. Eu queria então fazer uma partilha com a Thaís a respeito disso. Queria trazer um texto, eu sei, tem biblista aqui na área, um texto do livro da Sabedoria, no capítulo 10, no versículo 13. Eu sei que esse texto fala do espírito de sabedoria, mas eu posso ter uma permissão poética para entender esse texto, né, a partir de uma visão espiritual. E aí o texto diz assim, a respeito do espírito que inspira a sabedoria. Ele não abandonou o justo vendido,
mas o preservou do pecado. Desceu com ele à prisão e não o abandonou nas suas cadeias. Até que lhe trouxe o cetro do reino e o poder sobre aqueles que o tinham oprimido. Revelou-lhe a mentira dos seus acusadores e conferiu-lhe uma glória eterna. Elvis, eu faço uma leitura espiritual desse texto, de que o Espírito ele não nos abandona nas nossas prisões. Perfeito. Mas a visão que eu tenho, Elvis, é que ele desce conosco nas nossas prisões mais ocultas. Ele desce conosco na nossa dor, na nossa tristeza, na nossa limitação. E olha só o que a palavra de Deus diz, que o Espírito não nos abandona nas nossas próprias cadeias. E o texto bíblico diz que ele nos traz, então, o cetro, ou seja, ele nos dá a capacidade de vencermos sobre tudo aquilo que se apresenta como prisão ou cadeia sobre a nossa vida. Thaís, talvez se está difícil restaurar a esperança, como você está dizendo, eu acredito que o Espírito Santo ele pode colocar nas suas mãos esse cetro, para que a gente não seja um perdedor, não perca a esperança, mas para que a gente domine sobre tudo aquilo que tira a paz, sobre tudo aquilo que tira a alegria, sobre tudo aquilo que tira o sorriso do nosso rosto e devolver para nós a esperança nos nossos corações. É assim que eu entendo o Espírito Santo, Elvis. Boa, Lázaro, boa. Eu vou... Tem aqui um comentário agora de quem é do Augusto. Um irmão nosso do grupo de oração entrou para a polícia e depois de alguns anos Deus conduziu para ser ajudante do capelão, é MESC, e hoje cuida da crisma e comunhão dos policiais. Olha que bonito. Você vê como o Espírito vai conduzindo, né, Elvis? E Lázaro, o que é interessante, assim, que além desse efeito catequético, evangelizador no mundo corporativo, em conjunto com isso, também, às vezes, a gente dá um testemunho mesmo no silêncio, né? Para mostrar o quê? É possível uma relação entre o mundo espiritual e o mundo corporativo. É o que a gente tem falado de uma maneira ou de outra ao longo dessas 21 lives, né? A gente Agora, vai e volta. Escuta essa, Elvis. Olha só a partilha aqui da Luzinete que está aqui no Facebook. Olha, meus irmãos, Opa. Eu não sou doutora. Eu não faço nada semelhante. Eu sou cozinheira. Eu faço pães caseiros nos sábados para ajudar nas despesas. Eu penso nos meus irmãos, que a dimensão dessa formação chega a pessoas simples como eu. Elvis, e aqui que está essa visão. A Luzinete, ela está dizendo que ela não é uma doutora, ela é cozinheira. Agora, eu imagino, Elvis, uma cozinheira ungida. Não vai dar dor de barriga nunca. Nunca. E com certeza, Elvis, esse pão... O amor que coloca ali, né? Pão, quando você coloca o amor, quando você coloca, por exemplo, o empenho de que, de fato, não só vai ajudar nas despesas, mas aquele pão pode matar a fome de alguém. Com toda certeza, vai fazer a diferença. Então, minha gente, o Espírito Santo nos ajuda nas coisas mais ordinárias da nossa vida. E eu quero comer aqui um pão de uma cozinheira ungida. Você não quer não, Elvis? Eu também já fiquei com vontade, viu? Luzinete, vamos marcar aí pra gente, já fiquei com vontade também. Lázaro, eu acho que a Solange está dizendo que é comida que cura, Elvis. Gente, eu acho que depois desse momento nós poderíamos assim fazer um encontro da comunidade Hollywood, sabe? Um presencial, um bate-papo, ou quem sabe um congresso, porque a cada semana que a gente se encontra aqui, eu sinto vocês tão próximos da gente, nessa conversa, nesse bate-papo, como se a gente já se conhecesse pessoalmente. Então, assim, eu tenho muita vontade de conhecê-los um dia pessoalmente, né, Lázaro? Elvis, essa é uma dos meus motivos de oração, sabe? Eu acho que isso que Deus está nos conduzindo a fazer, essa possibilidade de tocar diversas realidades, a gente sabe aqui, tem irmãos aqui como Augusto, é um palestrante conhecido aí, a Luzinete, que está se apresentando para nós aqui agora, é uma profissional também. Agora, é possível ser um palestrante e viver uma vida de santidade. É possível ser cozinheiro e viver a vida de santidade. O Espírito nos ajuda independente da profissão que Deus nos deu.
Ele está ao nosso lado, ele nos ajuda em cada momento. Há uma presença do Espírito em nós. Eu sou habitado por ele. Não há nenhum momento da minha vida em que eu possa dizer eu estou sozinho, porque ele sonda tudo, ele penetra tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Ele sonda o mais profundo da nossa alma. Ele é Deus habitando em nós. Gente, olha, e Lázaro, eu separei aqui alguns pontos, falar muito rápido, porque a gente pode se perguntar assim ainda, mas será que tem espaço de conciliar o mundo espiritual com o mundo corporativo? Tem espaço para ser de Deus? Não é só algo técnico? Gente, tem. O mundo tem sede de Deus, né? Santo Agostinho, né? O homem tem sede de Deus, tem um vazio dentro dele que só é preenchido com Deus, mesmo sem saber. O ser humano busca, e mesmo sem saber, até as corporações buscam. Senão você não veria os maiores sucessos de livro, de coach, de palestra, falando de espiritualidade, de ética, de valores, de propósito. Ou seja, esses assuntos não tão técnicos, mas mais etéreos, né, não tangíveis, até mesmo espirituais, são os que mais vendem, que mais têm sucesso. Porque o homem, mesmo empresário, mesmo uma organização, tem sede de Deus. Quer ver? Eu separei aqui alguns pontos que, no fundo, só não diz que está buscando Deus, mas até as construções. A construção do mundo corporativo dá espaço para isso. Uns pontos que eu separei aqui. Primeiro, muitas empresas hoje estão trabalhando com o seu ponto de contar a história da sua criação, o storytelling, né? Como a empresa nasceu, qual o seu propósito, para onde ela veio, para onde ela se destina. Então, é a história da sua criação. Toda empresa, então, narra o seu gênesis. Segundo ponto, a organização, ela também costuma fazer os seus valores. Podemos falar aqui que é o seu credo, aquilo que ela crê, aquilo que ela se fundamenta. Veja como tem essa correlação espiritual. Não tem como tirar o cristianismo, não tem como tirar Deus do coração do homem, por mais técnico e empresarial que seja. Terceiro ponto, a empresa ela cria os seus ícones, né? Os mentores, as grandes lideranças, as marcas, as logomarcas, logotipo, tem os seus ícones. Nós temos os nossos, né? Os ícones com os quais rezamos. As empresas têm os seus rituais, quando celebra, quando bate meta, quando alcança aquele objetivo desejado, faz os seus rituais. Então ela tem uma liturgia. Quinto ponto, estou acabando. Ela tem o seu léxico, ou seja, tem o seu vocabulário próprio. Na igreja nós temos, né? Na igreja nós temos condição sine qua non, união hipostática, né? A liturgia das horas. Nós temos um vocabulário de cristão. E, irmão, ei, abençoado, as empresas também têm o seu léxico, né? Tem o seu jargão, as suas falas técnicas. As empresas também vai ter, dentro delas, os não crentes, aqueles que duvidam se realmente ela é assim, se ela se cumpre a que ela se propõe. Portanto, ela vai ter aqueles que são de fora e que ela tem que converter, fazer acreditar nela. Fantástico. E aí, último ponto, as empresas também têm a figura de um líder central. E a partir dele, como que ilumina, que conduz, que anima, que corrige e que pastoreia. Então, veja, até a construção, pelo menos mais recentemente, das empresas, ela é muito semelhante à construção nossa no âmbito espiritual. Ou seja, a sede do homem de Deus, ela é universal, ela é permanente, seja no mundo corporativo ou em outro ambiente. E tanto é que até quando ele constrói o ambiente corporativo, é muito semelhante ao ambiente espiritual, ao ambiente eclesial. Rapaz, que legal, foi né? Isso, Elvis? Que foi isso, irmão? Que reflexão. Legal, né? O Augusto está falando aqui que tem vários livros sobre espiritualidade. Tem mesmo. Eu já fiz a indicação desse livro, né? A Empresa Espiritualmente. Rapaz, esse livro é bom demais. Vou mostrar. Quem quiser tirar um print, Lázaro, mostra de novo. Quem quiser tirar um print aí. Aí eu vou mostrar para os irmãos aqui do Facebook. E estou mostrando aqui para os irmãos do Instagram. Empresa Espiritualmente Dirigida. Elvis, é fantástico. Então, é um conteúdo relevante que tem aqui, né? Tem me ajudado muito e esse livro vai ajudar você. Independente da função que você desempenha, ele vai ajudar, com certeza. Quero só retomar um assunto. Será que temos aí 5 minutos, né?
Será que um dia nós vamos conseguir reunir os Holy Workers aí? Ô, Lázaro, esse é um dos nossos sonhos, né? Nós temos muitos sonhos, gente. É por isso que cada semana a gente se reúne. Temos vários sonhos. Um deles é encontrar com vocês pessoalmente. Quem sabe, agora passando esse processo de pandemia, né? A gente pode um dia, quem sabe, tentar fazer uma agenda. Sabe por quê, Elvis? Eu fico pensando no conhecimento que juntos a gente tem. E eu fico pensando na possibilidade de colocar todo esse conhecimento a serviço do Evangelho. E talvez a serviço um do outro. Né? A serviço um do outro. Então, assim, é um sonho mesmo. Eu acho que está no coração nosso. E se for da vontade de Deus, com certeza Ele vai providenciar o momento certo para que um dia a gente possa reconhecer aí a gente que já vive nessa relação, e o Elvis disse isso com muita propriedade. A gente parece que está tão próximo, porque já espera que os irmãos entrem, acessem a live. A gente tem construído um relacionamento. Agora, Verdade. é possível, com certeza, e seria uma grata alegria a gente ter a possibilidade de nos reunirmos um dia. Vamos colocar isso no coração de Deus. Lázaro, além desse sonho, estamos aí quase encerrando. Você quer partilhar os outros sonhos que já estão quase se concretizando? Então, eu queria atualizar nossos irmãos aqui. Talvez os irmãos que entraram por último agora não ouviram, né? Mas Elvis está fazendo um trabalho ali de muito esforço, muito trabalho mesmo. Ele está reescrevendo o conteúdo das nossas lives, que vai virar um livro, minha gente. Já está no 3º capítulo, né, Elvis? Vamos avançando. Quer contar um pouco como é que está a linguagem que você está usando? São 21 lives e assim, cada dia um bate-papo como esse que você tem acompanhado. E a ideia é de estar transcrevendo, então, nossas falas, minha e do Lázaro, e transformando isso em capítulos. Então, já fiz o primeiro, o segundo, estou agora no 3º, falando agora das finanças pessoais e a providência divina. Já fiz o anterior sobre a gestão do tempo. Então, eu estou escutando, revendo todos os nossos vídeos, pensando nossas falas, preenchendo algumas lacunas, que um bate-papo como esse às vezes não é tão sistematizado, né, Lázaro? Mas a gente vai aprimorando, e a nossa ideia é que isso vire livro, se Deus quiser, logo, logo, ele vai se concretizar, então vai ser mais um presente. Espero que vocês gostem, partilhem, e a gente não sabe a força da palavra até onde ela pode ir, né, Lázaro? Com certeza. Mas além do livro, tem outra coisa, né? Além do livro, nós estamos aqui também trabalhando no conteúdo a várias mãos. Nós juntamos um grupo de profissionais. Então, Elvis e eu, mais advogados, contadores, tem pessoas também da área de marketing que estão se reunindo para montarmos um curso com o objetivo de abençoar gestores e empreendedores que queiram ter essa visão que a gente está partilhando, que é uma visão da busca da santidade. Nós entendemos, por exemplo, que o Espírito Santo ele é o criador, né? Então, tudo vai partir disso, do Espírito como sendo o Espírito que cria e que inspira todas as coisas. Um empresário, um gestor, a gente entende isso, né, Elvis? Que com o trabalho dele ele está trazendo cura para uma dor do mundo. E com certeza é o Espírito Santo que inspira essa cura. Elvis, então, em breve nós vamos aí anunciar o curso que com certeza vai abençoar. E vamos falar de tudo, minha gente. Nós vamos falar como você faz um plano de marketing, como você faz um plano de negócios. Nós vamos ensinar você a fazer uma leitura correta de uma demonstração de resultado. Nós vamos ensinar... completo do empreendedor. É completo. Nós vamos ensinar você a gerenciar adequadamente seu estoque. É isso. Então vai ser muito legal. Vai ajudar. Desde o seu propósito até o concreto do marketing, balancete, né? DRS, negócio todo. É isso aí. Elvis, faltam 19 segundos. Meu Deus, é muito rápido. Vamos nos despedir dessa turma. Minha gente, uma boa noite, a paz, uma alegria essa partilha. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.